Você que tem TDAH, como que você se sente diante de uma demanda nova? Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai entrar em um emprego novo, então você não conhece sobre o sistema que aquela empresa usa, sobre os procedimentos, e aí você precisa aprender tudo do zero. Como que você se sente? Você pensa assim, não, eu dou conta. Você entende o que as pessoas explicam e aí você já começa a fazer, ou não? Ou você fica com aquele pensamento, meu Deus, que medo. Hoje é meu primeiro dia. Nossa, que medo. Hoje eu vou para aquela entrevista. E se eu não passar? E se não gostarem de mim? Aí se você passa na entrevista, nossa, tô tendo muita dificuldade em entender aqui o que a pessoa tá me explicando que eu tenho que fazer. Mas eu vou disfarçar, eu vou dar um jeito e eu vou aprender isso, porque eu preciso muito desse emprego para pagar as minhas contas. Aí você fica morrendo de medo da pessoa tentando disfarçar, né? E morrendo de medo da pessoa perceber que você tá ali disfarçando, que você não tá entendendo nada. E aí você fica com medo daquele trabalho que você fez, de alguém reclamar. Então, se toca o telefone para alguém que é para alguém falar com a sua chefe, enfim, ou você vê sua chefe falando o telefone, você já entra em desespero. Tá pensando, nossa, será que estão reclamando de mim? Bom, então, em primeiro lugar, assim, né, eu queria deixar bem claro e queria que você entendesse o quanto é complicado, o quanto é complexo, na verdade, o diagnóstico do TDAH. Porque tudo isso que eu falei ali para vocês, de ir fazer uma entrevista e ficar com muito medo se eu iria ser aprovado ou não. Aí, quando eu não era, eu me sentia a pior pessoa da face da Terra. Depois, começar um emprego novo e sentir muita dificuldade ali em aprender o processo, aprender sobre ali mexer ali no sistema, né, da empresa, ali no passo a passo. Para mim, assim, era uma fase muito difícil. Por conta dessa dificuldade, né, na memória de trabalho, que vocês vão aprender lá na aula da memória de trabalho, o que que acontece? Quando você recebe muitas informações, você acaba não conseguindo processar todas aquelas informações. Então, né, gera uma certa dificuldade ali para aprender coisas novas, porque você precisa pegar aquele tanto de informações e processar ali e eu não conseguia entender isso dentro de mim. Eu sempre pensei assim, nossa, tem algo muito errado dentro de mim. Mas eu sofria com aquilo porque eu simplesmente pensava assim, não, é porque eu sou burra, é porque eu sou lenta, é porque eu sou incompetente. Então, isso traz um peso muito grande. Por quê? Quando eu ficava gastando a minha energia com esse tipo de pensamento, que a energia já era pouca, eu gastava com o que não era nada benéfico para mim, né? Que não era nada produtivo para mim, e eu deixava de colocar a minha energia no que eu poderia aprender ali, na minha atenção, enfim. E aí eu ficava achando que todos ao meu redor, né, a pessoa que estava me ensinando, por exemplo, o trabalho, ela também estava pensando aquilo de mim, né? Então eu por dentro estava ali, ai, porque ela tá vendo que tô tendo dificuldade em aprender aqui esse processo no trabalho. Ai, a pessoa que está me ensinando tá vendo que eu tô tendo dificuldade em, em lembrar dos detalhes. Aí eu achava, então eu por dentro, eu nos meus pensamentos ficava falando, ah, Jaqueline, você é burra. Então eu achava que a outra pessoa também estava pensando isso de mim. Só que não. Na maioria das vezes ela nem me conhecia. Então, e também se ela estivesse pensando, ela não me conhece. Só que o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso é algo que causa muito sofrimento pra gente. Muita perda de energia. E ainda assim, né? No meu caso, era o TDAH não diagnosticado. Só que, para outras pessoas, pode ser que não seja o TDAH. Pode ser que sejam outras causas. Então, assim, olha só como que é complexo esse transtorno, o TDAH. Porque
São sintomas relacionados ao problema da vida diária, que pode acontecer com qualquer pessoa. Enfim, sabe? Uma série de questões que não cabe eu ficar falando aqui. Mas, assim, eu quis deixar isso bem claro agora no início da aula, porque é importante, sabe, a gente entender que não é tudo, não, tudo não é sobre o TDAH. E ao mesmo tempo, o TDAH não diagnosticado e não tratado, você não entender como o você funciona, é algo que traz muitos prejuízos para a nossa vida. E aí a gente fica sofrendo muitas vezes à toa. Bom, então se você está nesse curso, provavelmente é porque o seu caso é o TDAH. Então, vamos entender o que é que acontece quando você está assim nesse desespero. Quando você entra em um emprego novo e você fica ali mais gastando sua energia com preocupação do que tentando entender ali o processo do seu trabalho, ou quando você está em uma entrevista e aí você, de tão nervoso, tanta tremedeira, você não consegue nem fazer o que você precisa fazer nessa entrevista. Então, vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Teve um tempo que eu já estava assim, saturada de participar de entrevistas, porque eu ficava nervosa, eu não passava, ou esse meu sentimento mesmo de incompetência, eu não conseguia fazer lá os testes que tinha que fazer, enfim. E aí teve um tempo que eu falei assim, não, eu parei com essa história, eu vou, eu vou buscar. Agora eu só vou em trabalhos assim que eu não precise passar por essa entrevista. Aí, eis que um dia eu vi um anúncio lá de trabalho de para ser corretora de imóveis. E aí eu peguei, né, fui em uma imobiliária, foi bem tranquilo, me cadastrei. Quem trabalha nessa área sabe como que é. E então, todo lugar que eu ia, aí eu tinha que ir em construtora, né, em algumas imobiliárias para poder me cadastrar. Então era bem tranquilo, porque na verdade essas empresas elas querem ter as pessoas, querem ter os corretores, porque aí são os corretores que vão fazer as vendas, né? Então, quando eu ia fazer esses cadastros, o meu cadastro nessas empresas, era muito tranquilo, porque eu só chegava lá, falava que eu queria me cadastrar para poder vender o produto deles. E um dia eu fui entrar a fazer o cadastro em uma construtora que o processo deles não era assim. Então eu cheguei muito despreparada. Eu achei que eu fosse chegar lá e que eu fosse só preencher a ficha e ir embora. Só que quando eu entro na sala que eles pediram para entrar, tinha umas 30 pessoas e todo mundo conversando em volta de uma mesa grande. E aí eles falaram assim para mim: você vai escrever uma história, um texto qualquer. E aí eu pensei, gente, mas como que eu vou escrever esse tanto de gente aqui na sala falando? E você, se você, e você que tem TDAH, você vai entender o que eu tô falando. Para nós, isso é um tormento. 30 pessoas fechadas em uma sala e ali o povo conversando e eu tendo que raciocinar, me concentrar para criar uma história e ainda escrever. E nossa, e aquilo me pegou muito de surpresa. E eu falei, então tá bom, né? Já que eu tô aqui, eu vou fazer o que eu posso. Só que assim, eu tenho muita vergonha da minha letra, que a minha letra é bem feia. Desde quando eu ia para a escola, falavam que a minha letra era de médico. Então eu tenho muita vergonha dela. Então, sempre quando vou para uma aula, alguma coisa, eu procuro sentar em um lugar que a pessoa não vai ficar ali olhando minha letra. E só que naquele lugar eu estava em uma mesa e várias pessoas do lado e era apertado, não tinha como eu esconder o que eu estava escrevendo. Então, para e pensa, né? Tem que raciocinar no meio de um monte de gente falando. Pessoas do meu lado e eu com vergonha ali de escrever. O que começou a acontecer comigo? Primeiro, comecei a tremer. Começou a me dar muita tremedeira. Dali a pouco, eu não sabia mais nem o que eu estava fazendo ali, de tão nervosa que eu fui ficando. E a minha mão, ela já não firmava ali no papel, ali para segurar a caneta. E aí eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir.
E aí eu fiquei naquilo, né? Eu falei assim, eu vou embora, o que que eu faço? Mas ao mesmo tempo eu precisava me cadastrar ali naquela empresa. Aí eu fiquei pensando, né? Ali. Eu tô contando aqui, mas assim, parece que foi tudo tranquilo, mas não, foi um caos, sabe? Eu ali no desespero de tipo, o que que eu faço? Eu parecia um ratinho ali acuado, que tá prestes a morrer. Aí eu peguei e fui lá e conversei com a pessoa lá encarregada. Falei assim: olha, eu não vou conseguir escrever hoje e tal, né? E o medo de tipo assim, porque eu tava me sentindo ridícula. Como que eu tava tão nervosa naquela situação? Aí eu peguei e, ok, deixei pra fazer o texto outro dia, nem lembro mais direito o que aconteceu. Só que depois disso, o que que iria ter? Ia ter uma entrevista, mas assim, era na frente de todo mundo. Então, eu tinha que falar, cada um tinha que falar seu nome, aquelas papagaiadas de sempre, seu nome, tal, o que que estava fazendo ali, qual que era o interesse da pessoa, qual que era a experiência da pessoa. Nossa, e eu já estava nervosa, eu já estava na tremedeira, conforme as pessoas iam falando e eu ia vendo que estava chegando a minha vez, nossa, eu estava assim que o meu rosto estava tremendo todo. Eu não conseguia disfarçar. E chegou na minha vez, eu não falei coisa com coisa. Foi assim um desastre, foi uma vergonha. A única coisa que eu queria era fugir daquele lugar, era me enfiar em um buraco e sumir daquele lugar. Ponto importante. Nessa época eu não tinha o diagnóstico do TDAH ainda, porque se eu tivesse, com certeza eu teria feito diferente, eu teria me regulado emocionalmente. Por quê? O que que aconteceu nessa situação? Eu entrei em modo de luta e fuga, que eu vou explicar na imagem a seguir, e eu foi um excesso de ansiedade, né? O excesso do medo. E aí, por conta desse excesso do medo, o meu corpo ele se sentiu ameaçado. Então, na verdade, com essa tremedeira toda, o que que ele estava falando? Ele estava tentando se regular, mas ele estava falando para mim, Jaqueline, corre daqui, foge desse lugar, porque você está em um ambiente de muito perigo. Então é assim, né? O que que acontece dentro aqui da nossa cabeça, do nosso cérebro, quando a gente entra nesse modo de luta e fuga? Eu vou explicar nessa próxima imagem para vocês. Dentro do nosso cérebro, nós temos a amígdala. A amígdala é esse pontinho aqui, ó, que eu tô com a seta. O que que essa amígdala faz? Ela processa as nossas emoções. Então, por exemplo, ela é como se fosse um alarme. Ela é quem avisa as outras partes ali do cérebro, que hormônio que precisa liberar, qual que não precisa, o que que eu preciso fazer agora, tá. Então, lá naquele exemplo que eu dei, que eu estava ali em uma sala com várias pessoas e eu fui pega de surpresa que eu não sabia que eu tinha que escrever aquele texto. Então, quando eu entro na sala, né, e foi uma situação assim que eu não esperava, a amígdala ela já falou para mim: opa, você está em perigo. Você precisa ou lutar ou fugir. Vai embora desse lugar porque isso daqui não vai te fazer bem. Então, quem tem esse papel, quem tem o papel de fazer, de me avisar, né, seria a amígdala, de me dar essa sensação é a amígdala. Mas, o que que eu poderia ter feito nessa situação? Se eu fosse uma pessoa que eu tivesse consciência de como que o meu cérebro funciona, se eu soubesse me autorregular, o que que seria essa autorregulação? O que que eu poderia ter feito? Eu poderia ter usado aqui, ó, essa parte do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é o nosso gerente. Ele é quem fala, faz agora, não faz agora. Ele é quem planeja, ele é quem toma decisões. Então, o que que eu poderia ter feito? Eu poderia ter respirado e ter falado assim: ó, tá tudo certo. Através da respiração, falar: tá tudo certo, tá tudo bem. Então, o que que eu vou fazer agora? Me falaram para criar um texto? Eu vou criar um texto. Ah, a pessoa do lado vai ver minha letra, vai falar que é feia, vai achar que é feia? Dane-se. Isso daí é um problema dela. Ah, então tá bom. O que que eu posso pensar aqui para poder criar esse texto? Só que aí agora eu te pergunto: você consegue
fazer alguma coisa, se concentrar com 30 pessoas falando do seu lado, ainda dentro de uma sala fechada? Eu acho que é meio difícil, né? Porque assim, pra gente já é muito complexo a TV ligada e eu tentando estudar. Então você imagina 30 pessoas ali falando e você ainda tendo que criar algo, tendo que escrever. É um tormento, né? Então, quando eu, nesse exemplo aí dessa sala, para uma pessoa que tem TDAH, é algo muito desafiador, porque a gente tem muita dificuldade em bloquear certos estímulos. Mas assim, voltando aqui para a questão da amígdala e do córtex pré-frontal. O que que acontece quando você ativa essa amígdala, quando você se sente em perigo? É como se você desligasse aqui o córtex pré-frontal. Então você é dominado pela amígdala, que isso se chama sequestro da amígdala. Por quê? O nosso corpo, ele precisa desse instinto de preservação. Então eu me sinto em perigo, eu luto ou eu fujo. Então assim, por isso que muitas vezes você tá em situação de perigo e aí você fala assim: "Nossa, eu não sei nem por que que eu tive essa reação". Por conta disso. Porque a sua amígdala avisou, então você nem usou o córtex pré-frontal, você nem raciocinou, você foi lá, fez, agiu e pronto. Mas só que é assim, né? Você concorda comigo que cada pessoa que estava ali naquela sala, ela ela teve uma reação? Algumas sentaram ali, conseguiram entrar ali no texto dela, usar criatividade, pensar o que ela iria escrever. E nem estava ligando porque estava acontecendo ao redor. Outras pessoas até tiveram um pouquinho de dificuldade, mas conseguiram fazer o que precisava fazer. Então, assim, não é nem uma atividade, nossa, muito complexa. Você concorda comigo? Agora a questão é o porquê que cada pessoa reage de uma forma ao mesmo contexto. É aí onde eu digo que o problema não é você ter o TDAH, e sim você não saber como que uma pessoa que tem TDAH funciona. E o outro problema também é que o TDAH, ele acompanha a gente desde quando a gente nasce. E a partir do nosso, desde lá da fase que a gente está na barriga da nossa mãe, até os 7 anos, nós somos puramente emocionais. Então, a gente aprende muito observando as outras pessoas, ou também, né, o senso de identidade. Por que que você acha que você tem esse senso de identidade sobre você? Porque com certeza alguém fez você se sentir dessa forma. Alguém passou valores, alguém chegou e falou para você, cara, você é inteligente. Ou, nossa, você é muito burro. Então, conforme essas experiências que nós vamos vivendo, a gente vai criando essa identidade, essa crença sobre nós mesmos. E é onde que quem tem o TDAH, ele acaba gerando esses prejuízos nessa formação dessa identidade. Por quê? Não sabe, muitas vezes não sabe que tem um transtorno, e a porcentagem de TDAH seria de 5 a 8%, né? Isso é o que diz lá a associação TDAH. Então vamos colocar que seja 10%. Então imagina se for 10% de TDAH, isso quer dizer que eu sou diferente de 90% das pessoas. E para pensar lá na nossa infância, o que a gente mais faz é olhar para o outro e aquilo ser um modelo para a gente. Você vai olhar para outra pessoa e você é diferente de 90% das pessoas. Então você vai olhar e você vai falar: Nossa, mas o que ele está fazendo não funciona para mim. Mas ao mesmo tempo você vai se comparar com o Zezinho, com a Maria, com a Joana. Você vai falar: Nossa, mas deve ter algo de muito errado comigo. Por quê? Nesse grupo, só eu que gosto de amarelo. Tem 10 pessoas. 9 pessoas gostam de verde. E só uma pessoa, só eu gosto de amarelo. Nossa, eu devo ser estranho.
eu devo ser diferente, né? Alguma coisa de errado, de muito errado deve ter comigo. Então, assim, a criança, ela não tem uma regulação emocional, ela não tem um raciocínio ainda para poder se encontrar dentro de todo esse contexto e em aceitar que ela é uma pessoa diferente. E ela é diferente e, ao mesmo tempo, ela precisa ter outras pessoas para ela poder ter referência, para ela também poder se encontrar. E essa explicação que eu estou te passando é por quê? É para você entender por que que a gente acaba, né, crescendo e tendo medo de falar em público, medo de fazer uma entrevista. Por que que a gente fica nesse modo de luta e fuga e a gente nem percebe? Isso que é o pior. É que a gente não percebe que a gente faz isso. A gente não percebe que a gente está se sentindo dessa forma. Porque assim, quando eu era criança, eu já fui me treinando tanto, sabe, para eu não me afetar com certas coisas. Ai, lá na escola, você está naquela situação de que você está se sentindo uma criança diferente. Só que você vai se treinando. Eu não posso me sentir dessa forma. Eu preciso me sentir pertencente. Então você se treina tanto que aí você já nem sente mais que você se sente uma pessoa diferente. Porque a gente vai ficando tão distante de nós mesmos que chega um momento que nem a gente mais consegue se reconhecer. Então a gente não consegue se reconhecer quando a gente está mal. Por quê? Porque a gente não se permite. Mas só que você pode ter uma certeza. Tudo isso fica guardado. E como que isso daí vai sair? Vai ser liberado do seu corpo? Com doenças, com vícios, com a insatisfação pela vida, com a falta de prosperidade. Agora eu quero entender. Eu quero que você escreva aqui nos comentários dessa aula. Você sente essa questão de você achar que o tempo todo você precisa ficar em alerta, porque senão as coisas não vão dar certo? Você fica achando que as pessoas estão te cobrando? Ficou claro essa aula para vocês? Porque assim, essa questão que eu trouxe nessa aula é o que mais nos afeta e é o que a gente precisa ficar muito perceptivo, sabe? Começar a entender esse comportamento, esse mecanismo da amígdala. Para quê? Para a gente poder ir baixando a ansiedade. Então é assim, resumindo essa aula, prestar atenção no que está acontecendo, ver a respiração. Sua respiração está curta, está longa, ela travou. E o que é que você está pensando sobre você em uma situação assim que você está se sentindo ameaçado? E quando eu falo ameaçado, ai, parece que eu estou falando de um assalto. Não, estou falando no seu trabalho, na sua vida cotidiana. E começar a contestar esses pensamentos. Ah, então, nossa, o telefone tocou. Será que é a chefe reclamando de mim para outra chefe? Não, peraí. Você acha que existe só você nessa vida? Claro que não. Nossa, a pessoa pode estar ligando para falar sobre outras coisas. Então, é assim, é você contestar essa conexão neural que já está tão forte aí dentro de você e ativar aqui, ó, o córtex pré-frontal para poder diminuir a atividade da amígdala cerebral.